Pronto, então, dá boa noite às nossas convidadas, né, esse trio de peso, né, aos nossos alunos e alunas e a todos os que estão aqui convidados aqui nessa sessão. Né, a gente pode iniciar, né, fazendo... A gente já tinha feito uma apresentação anterior, na sessão que antecedeu essa, a gente falou um pouquinho de Socorro e de Amília. Dividiu até algumas intimidades, viu? Mas não se preocupe muito. Mas aí a gente vai fazer uma breve apresentação, né, das nossas convidadas nessa roda de diálogo que a gente propôs, né, dentro da Semana de Arquitetura e Urbanismo, que terá como tema as cidades e as crises sanitária, social e econômica. Então, a gente vai ter a fala, né, as contribuições de Amília Brasil, que é, né, o currículo de Amília, né, que é arquiteta e urbanista de formação, né, formada na Universidade Federal do Ceará. Ela é professora e pesquisadora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela integra o Fórum pelo Direito à Cidade de Natal, né? Então, ela é mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela pós-graduação da FAO-USP. Então, ela tem uma vasta experiência trabalhando com essas questões das EIs, dos assentamentos precários, do direito à cidade, e também é tutora, né, do escritório modelo lá da UFRN. Né? Eu não sei se os alunos... ela ia convidar alguns alunos para participarem também, não sei se eles já chegaram, mas sintam-se todos bem-vindos. E Socorro Leite, ela é arquiteta e urbanista de formação, né, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem mestrado em Geografia, né, é diretora da ONG Habitat para a Humanidade, né, como a gente já tinha falado, tem atuado também com o tema do direito à cidade e a moradia adequada, né, há 24 anos. Né, então, ela tem uma vasta experiência coordenando estudos e planos como consultora, na ONG, também integrou o Conselho Nacional das Cidades, né, entre 2013 e 2016. Então, as nossas convidadas, se eu esqueci alguma coisa, depois vocês... Ela estaria no Conselho até hoje se ele não fosse extinto, né? Então, detalhe, né? Se eu esqueci algo, se faltou alguma coisa, vocês depois complementam na fala de vocês. Mauro está por aqui também, viu, Kainara? Isso, o professor Mauro Normando está aqui. E a gente vai ter como debatedora, né, a nossa aluna, Daiane Araújo, né, que é do Levante Popular da Juventude, é presidente do DCE da UFCG, né, também integrou o nosso projeto de extensão no Observatório da Metrópolis. Também Daiane tem uma atuação múltipla, né, e nesse período de pandemia, ela todo dia tem live, né, todo dia está participando de alguma coisa. Então, Daiane será a nossa debatedora, ela vai trazer, né, Socorro e a Miriam vão trazer algumas contribuições, e Daiane vai levantar algumas questões a partir das falas de Socorro e de Amília, e depois a ideia é que a gente possa abrir para vocês, né, fazerem questões, também levantarem questões aqui no chat, e Rávina e Juliana, né, que são as monitoras que estão nos dando apoio, elas vão auxiliar no direcionamento dessas questões. Então, dizer que estou muito feliz de rever, pelo menos só assim a gente se encontra, né? E passar a palavra primeiro para a Miriam e depois para Socorro, para fazer as suas contribuições. Obrigada, Kainara. Eu queria dizer, Socorro Leite, que 24 anos pesou aí no seu currículo, viu? Foi coisa de Demóstenes que pegou em algum lugar isso. Eu aposto. Não foi, eu queria agradecer, né, ao Demóstenes, a Kainara, aos estudantes, todo mundo pelo convite, né, dizer que é um prazer reencontrar. Socorro e Demóstenes eu tenho visto bastante nessa pandemia, né, mas é muito bom reencontrar Kainara, Lívia, né, eu fico muito feliz com o convite. Estava falando para a Kainara
que tomara que a gente não desaprenda, né, essa possibilidade de conversar por internet, não que a gente faça só isso, mas que a gente possa, né, aproveitar as distâncias também. Demóstenes, Socorro, Cainara e Lívia, né, são uns queridos com quem eu trabalhei durante o período do mestrado, né, que foi o que eu fiz na UFPE, e fico muito feliz de encontrá-los, né, nesses locais de debate. Cainara, eu fiz uma apresentação, eu vou colocar aqui, e aí eu queria que, aí se você pode ir dizendo se está tudo ok ou não, certo? Porque a gente fica sem ver as pessoas, né? Tá dando para ver? Pronto, tá sim, Amíria. Pronto, Então, Demóstenes e Cainara pediram para a gente conversar um pouco sobre as cidades, as crises sanitárias, econômicas e social nesse tempo, né, nesses tempos recentes. E aí o que eu queria conversar com vocês é o quanto essa crise sanitária que a gente está vivendo agora, né, da Covid-19, o quanto ela impacta no Brasil, nas cidades brasileiras, principalmente as grandes cidades, ela impacta de forma diferente, né, que esse impacto, ele tem uma relação direta, né, com as questões sociais e econômicas do nosso país. Essa explicação, né, ou essa constatação de que uma pandemia como essa tem impactos desiguais no nosso território, para a gente entender isso, é importante que a gente entenda, né, que a urbanização brasileira, durante todo o século XX, ela se deu de uma forma bastante específica e ela produziu cidades muito desiguais, né, e como diz Cainara, é um tema que eu venho estudando já aí desde o meu trabalho da graduação, essa produção desigual do espaço urbano, né? Então, essa urbanização brasileira, ela foi intensa, né, durante o século XX, principalmente, né, aí a partir dos anos 40, com o processo de industrialização das cidades brasileiras, e coincide, né, esse período de urbanização das cidades brasileiras, ele coincide com o período em que a gente tem a mercantilização da terra, né? Então, a gente tem um processo em que a terra passa a ser uma mercadoria, né, que a gente só consegue acessá-la a partir da compra e da venda, e junto a isso, a gente tem um processo de valorização das cidades a partir, principalmente, né, da atividade industrial. Esse processo de mercantilização da terra, né, e do custo da terra, ele está diretamente relacionado com o processo de urbanização. Então, aquelas cidades, ou aqueles locais da cidade em que você tem, né, um processo de urbanização mais intenso, provisão de infraestrutura, abertura de vias, provisão de habitação e etc., o preço da terra ele vai se tornando mais caro nesses locais, né? E esse processo de mercantilização, ele exclui grande parte da população que não tem condições, né, de acessar essa terra diretamente. Alguns autores, né, como Hermínio Maricato, João Whittaker, eles trabalham que esse processo de urbanização no Brasil, ele foi um processo de urbanização com baixos salários, porque ao mesmo tempo que a gente foi consolidando as nossas cidades, o trabalhador e o trabalhador comum, digamos assim, eles não tinham uma rentabilidade, um salário suficiente para acessar essa terra, né, de uma forma legal, ou acessar essa terra a partir de um mercado imobiliário formal. Isso faz com que grande parte da população seja excluída do processo formal de construção das nossas cidades, né? E aí o que a Hermínio Maricato fala para a gente, né, Hermínio Maricato é uma professora da USP, arquiteta urbanista, né, compôs durante o início do Ministério das Cidades, compôs a equipe técnica do Ministério das Cidades. Ela diz que, então, a nossa população, né, à medida em que a gente vai urbanizando o Brasil, a gente vai criando uma sociedade desigual, e essa sociedade desigual economicamente, ela vai acessando a terra, né, e tudo que vem junto com a terra de uma forma desigual. Então, a gente forma uma sociedade em que a maior parte da população não constitui um mercado de acesso, né, aos bens produzidos no país, e produzidos por eles mesmos, né, e segundo ela, a terra e a moradia faz parte desses bens luxuosos produzidos, né, por essa população.
Mas, ao mesmo tempo, ela não constitui um mercado para esses bens, mas, ao mesmo tempo, ela se constitui como mão de obra barata, né, para a produção desses bens. Então, a gente tem a formação de uma sociedade bastante desigual, o que vai se rebater diretamente, né, nas nossas cidades. Então, é isso que a Hermínia trabalha, né, e alguns outros autores, como urbanização com baixos salários no Brasil, durante o século XX, vai fazer uma produção, vai produzir cidades, né, com alto índice de ilegalidade das moradias e gerando um urbanismo segregador. O que vai trazer para a gente, né, algumas imagens como essas que eu estou trazendo para vocês, essa à esquerda acima, né, uma imagem dá para a gente perceber bastante a diferença e a desigualdade, né, entre Paraisópolis, que é uma das maiores favelas de São Paulo e do Brasil, que faz limite direto, né, com o bairro do Morumbi, que é um dos bairros com o maior preço, né, da terra e da moradia que a gente tem no Brasil. Então, a gente consegue ver que há uma desigualdade enorme na produção desse espaço, né, consequente desse processo de urbanização que a Hermínia trata como, né, urbanização de baixos salários, e isso acontece não só em São Paulo, mas acontece também, né, nos grandes centros brasileiros, como um outro exemplo, essa imagem que eu trouxe aqui de Fortaleza, né, a minha apresentação vai trazer algumas coisas de Fortaleza e algumas coisas de Natal, né, porque eu morei muito tempo em Fortaleza e agora eu moro em Natal, e aí é um exemplo de Fortaleza, um dos bairros que tem um metro quadrado mais caro, que é o bairro do Meireles, né, a gente consegue ver a intensa verticalização, e aqui uma comunidade que sobrou, chamada Campo do América, né, devido a esse campo de futebol que existe lá, e do lado do Campo do América, a gente tem o edifício que tem o maior custo, né, da cidade, que é a Mansão Macedo. Para vocês terem ideia, é um edifício com um apartamento de 1 por andar, com mais de 800 metros quadrados privados, né, cada apartamento, 12 vagas de garagem, 5 suítes, cada suíte com piscina ou com banheira de hidromassagem, etc., né, então, ao mesmo favela do Campo do América. É uma das piores situações, porque a gente vê que as condições, né, ela está numa área bastante urbanizada, né, a gente tem favelas em áreas bem menos urbanizadas do que essas. Então, eu vou trazer algumas notícias e alguns dados para a gente ir alimentando, né, a nossa conversa e para a gente ter motivos para a gente debater depois. Essa urbanização desigual, né, que produz esse tipo de espaço, ela também, na ocupação do território, ela se dá de uma forma desigual, né, ou seja, sobra para esses assentamentos de origem informal, né, esses assentamentos que surgem espontaneamente, sobra para eles aquelas partes da cidade em que a população, em que o mercado imobiliário não quis ou não pôde utilizar, né, então esse aqui é um mapa de Fortaleza, né, eu sou até pretensiosa de estar mostrando um mapa para a Lívia, né, porque a Lívia produz mapas muito melhores, é um mapa que eu produzi durante vários desses em vermelho, eles estão localizados exatamente nas áreas de fragilidade ambiental, seja ao longo dos rios, né, aqui é o Rio Cocó, o principal rio que corta a área, a gente vê que tem uma concentração grande em cima dele. Aqui é o Rio Ceará, que tem uma outra concentração grande de assentamentos, tem também esses que estão localizados nas faixas de praia, que também tem bastante precariedade, esse aqui em cima de uma área de dunas, eu vou já mostrar para vocês maior, e a gente tem também aqui uns que se localizam ao longo da faixa da linha do trem, que grande parte não existe mais, né, já sofreu o processo de remoção durante o período das obras da Copa do Mundo, porque esse trem de carga virou um VLT, né, então grande parte dessas comunidades já foi desalojada. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de o que é essa urbanização que a gente está falando, ou o que é essa produção de espaço que a gente está falando, né, aqui é uma comunidade nas margens do Rio Cocó, né, a comunidade do Lagamar, que quando chove, essa imagem foi depois de uma chuva longa, você tem, né, a inundação e as casas dentro da água. Aqui é uma outra comunidade chamada Poço da Draga, que está localizada perto da área central de Fortaleza, perto do antigo porto,
e que ela tem um problema sério de drenagem, né? Ela está localizada onde o sistema de drenagem encontra com o mar, né? E aí a gente tem situações, então, como essa do sistema de drenagem da cidade, desembocando diretamente dentro da comunidade. A gente tem também essa outra comunidade aqui, que é na faixa de praia, né, que quando a gente tem maré alta, as casas, elas se encontram direto para o mar, e aqui é aquela ocupação das dunas, né, do Morro Santa Terezinha, que a gente consegue ver que está localizado do lado, né, da área mais nobre da cidade, que é o que a gente chama de beira-mar, mas o bairro é Mucuripe, e a gente tem aqui, né, então, essa verticalização intensa de edifícios muito caros, que são de frente para o mar, e a ocupação aqui do Morro de Santa Terezinha, em área de duna e com grande densidade. Esses espaços, eles são produzidos, então, né, com todas essas dificuldades de construção, né, dificuldades na casa, dificuldades na localização do território, e também são espaços que têm uma grande déficit de infraestrutura, né? Então, por exemplo, esse aqui é uma comunidade em Natal, Passo da Pátria, ela é localizada onde o sistema de esgotamento sanitário chega no rio, deveria passar por um tratamento, esse sistema de esgotamento, mas devido às ligações clandestinas e todos os problemas que a gente tem de saneamento, a gente vê que chega aqui em condições bem ruins, né? Então, é uma comunidade que vive da pesca, as atividades pesqueiras deles são localizadas aqui vizinha ao rio, e a gente vê que é uma área bastante poluída. E aí, só para a gente ver, então, essa relação também, né, da infraestrutura com essas comunidades, aqui são 3 mapas de Natal do anuário de 2016, a gente tem aqui na região norte a área mais populosa da cidade, né, e aqui também é uma parte da região oeste. Também a gente tem aqui as áreas mais densas na região norte, que é caracterizada por muitos conjuntos habitacionais e loteamentos clandestinos, com especial aqui com o bairro de Igapó. Aqui a gente também tem uma outra densidade, perto da faixa de praia, que é uma área que está em disputa forte durante o processo de revisão do plano diretor, porque é uma área que tem uma paisagem muito bonita, né, que é a área de frente para o mar, e que é ocupada por comunidades. E essas áreas, que são as mais densas e mais populosas, a gente vê que é a área que tem menos consumo de esgoto, ou seja, né, é a área que não é servida por esgoto, enquanto as áreas mais bem servidas por esgoto são as áreas mais nobres, né, Ponta Negra, que é a faixa de praia turística, e outros bairros aqui mais centrais, a Lagoa Nova, onde está a universidade, né, e outros bairros bastante verticalizados. Então, a gente consegue perceber que essas áreas, né, a gente tem uma desigualdade também de acesso à infraestrutura, né. Eu trouxe o esgoto como exemplo, mas essas áreas são precárias das outras infraestruturas também, de transporte, né, a dificuldade de acesso e etc. Esses assentamentos, né, ou essas periferias, então, elas se tornam espaços mais suscetíveis a doenças, tanto doenças de veiculação hídrica, né, porque são áreas em que falta saneamento, falta água, né, abastecimento de água não é contínuo, o abastecimento de água, né, tem dias que tem água, tem dias que não falta, a região norte de Natal vive frequentemente com racionamento, né, de abastecimento de água, e até hoje não tem esgotamento sanitário. Quando eu cheguei em Natal, em 2016, Natal só tinha 30% da área saneada, né, e aí esse processo tem avançado, mas ainda não está completo. Também são áreas em que você não tem uma boa circulação de ar, né, áreas densas, como as que eu mostrei já, e que você também tem dificuldade de insolação, né, porque você não tem também um planejamento desse espaço, consequentemente, são áreas que também têm grandes, estão expostas muito a doenças respiratórias, né, então, tanto doenças respiratórias quanto doenças de veiculação hídricas são bastante comuns nesses espaços. E aqui eu trouxe alguma notícia da Prefeitura do Recife, né, algumas coisas que eu fui pegando da internet, esse lance jornais que tem acompanhado a pandemia e tem lançado notícias frequentemente, e outras notícias, né, também dizendo que, então, quando a gente trata da Covid-19, que é uma doença que tem uma alta contaminação, né, muito maior do que muitas outras doenças de vírus que a gente teve anteriormente, essa situação, então, ela vai se
ela vai se agravar, né? E a gente tem a cidade tão desigual assim, por falta de lei, né? A Hermínia Maricato vai dizer que não é falta de lei, né? Que não faltam leis, não faltam planos. A gente tem uma política urbana que garante o direito à cidade sustentável, né, lá desde a Constituição de 1988, passando, né, sendo garantida novamente pelo Estatuto da Cidade de 2001, né, as nossas leis federais, que garante o direito à cidade sustentável, à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura. O que a gente não tem é a aplicabilidade, né, dessa legislação. Aí, como Demóstenes falou, inclusive agravado nos últimos tempos com o fechamento do Ministério das Cidades, né, do Conselho das Cidades, etc. Então, a Hermínia diz que a gente tem um profundo descolamento, né, entre a ordem legal, ou seja, o que a nossa lei diz que deveria ser, e a cidade real, que em grande parte é causado, né, por todos esses motivos do processo de urbanização brasileiro, que eu falei muito resumidamente para vocês. Então, quando a gente fala de Covid-19, né, nesses espaços, a gente tem um agravamento da situação. Primeiro, essa situação ela é bastante agravada, né, e aí tem muita gente dizendo que no Brasil a pandemia tem classe, tem cor e tem gênero, né, e aí a gente vai citar rapidamente por que tem classe, cor e gênero. Tem classe porque a gente, principalmente, a pandemia, ela chegou no Brasil em um momento de recessão econômica, né, eu trouxe alguns dados aqui que eu tirei do Observatório das Desigualdades, né, baseado na Fundação João Pinheiro, que diz que o Brasil, em 2019, estava vivendo uma situação bem ruim, tanto de uma alta da taxa de desemprego, quanto de uma alta da taxa de informalidade do emprego, né, então a gente tinha níveis muito altos de desemprego e de informalidade, o que faz com que essas pessoas desempregadas ou que trabalham com um emprego informal não possam se dar o luxo de simplesmente se isolar e não trabalhar, né? Então, essas pessoas que são vulneráveis economicamente, elas tornam-se vulneráveis à doença, né, à contaminação, porque o isolamento não é uma possibilidade para elas, né? Aqui eu trouxe essa tabela, que é também construída pelo Observatório das Desigualdades, que mostra que a simulação dos efeitos da pandemia na renda da população brasileira, a previsão é que você tenha uma queda nessa renda, mas a queda maior, ela se dá exatamente nos estratos mais pobres, né, de 0 a 2 salários mínimos, né, continuando com uma queda nas demais classes sociais. Então, assim, os trabalhadores informais, eles são exatamente os trabalhadores, né, as pessoas, a parcela da população que está mais vulnerável a pegar a doença, porque tem que se expor e tem que trabalhar todos os dias, que se ele não trabalha, ele não ganha, né, e aqui eu trouxe alguns exemplos, que são os trabalhadores de aplicativos, né, os feirantes e o mercado, os ambulantes e etc. A pandemia também tem cor, né, e aí eu trouxe essa tabela de uma apresentação que a Lívia fez, né, num evento que a gente participou juntos, mostrando que no Recife, né, a taxa de letalidade das doenças respiratórias agudas, ela é maior nas classes sociais mais baixas, e ela é também maior entre os negros, já que a maior parte dessa população de baixa renda no Brasil é constituída de pessoas negras. E isso afeta principalmente as mulheres, né, porque a gente tem dados aqui, por exemplo, como esse do IPEA, que diz que a participação das mulheres no mercado de trabalho, ele é menor, né, as mulheres, elas assumem as tarefas de casa, elas assumem os filhos, e num período desse de pandemia, em que as crianças estão em casa, que os trabalhos de casa se aumentaram, né, você tem, então, uma queda da participação das mulheres no mercado de trabalho. Isso também quando a gente trata de mulheres que trabalham, né, com relações domésticas, diaristas, cuidadoras de idosos, babás, foram os primeiros profissionais que foram dispensados, né, no início dessa pandemia. E poucas pessoas dispensaram e continuaram pagando os salários. Isso sem contar na violência doméstica, né, que cresceu nesse período. Aqui é um dado, né, do Estadão, que diz que cresceu 40% o número de denúncias no número, né, 180 que você liga, é um dado de junho de 2020, mas mesmo antes da pandemia chegar no Brasil, os dados da China já indicavam que você tinha um aumento considerável na violência das mulheres, né, na violência doméstica.
essa desigualdade, né, socioespacial, ou essa desigualdade social, racial e de classe, ela se rebate também no território, que é um exemplo de Fortaleza, né, um mapa que eu tirei da BBC. Se a gente percebe o crescimento dos casos da doença, né, da verdade, dos óbitos, a gente vai perceber que elas vão se concentrar na área oeste da cidade, que é a área mais pobre, e nessa área que eu mostrei para vocês, que é constituído daqueles assentamentos de dunas e aqui na faixa da praia, né? Então, essas questões sociais e econômicas, elas se rebatem também no território pela ocupação, né, desses assentamentos. Os dados também são desiguais, né? Não é só a doença que é desigual, os dados também são desiguais, então a gente tem uma subnotificação da contaminação nessas áreas onde a gente tem população mais pobre, né? Primeiro, porque as pessoas muitas vezes não têm condição de fazer o teste. Segundo, porque os equipamentos de saúde nessas áreas, eles não dão conta, né? E não estão preparados. Então, a gente imagina que no Brasil a gente tem uma subnotificação dos casos e que essa subnotificação, ela é muito maior na periferia, né, do que nos bairros nobres. Bom, e aí a Hermínia Maricato diz também, né, que por tudo isso que a gente está falando aqui, é importante perceber que no Brasil, né, houve uma mobilização nacional e uma discussão de como essa doença tem avançado nesses espaços, né, como se a gente estivesse descobrindo que esses espaços são assim, e que tem toda essa precariedade agora, né, então ela diz que agora que a mídia descobriu que aproximadamente 12 milhões de pessoas vivem em condições como essas, né, o que muitas vezes fez, inclusive, né, a gente ver notícias como essa da Veja, né, que é de 2001, mas que de notícias preconceituosas, né, sobre racistas, sobre as nossas periferias, né, então eu trouxe isso aqui só para lembrar como é que aparece, né, a nossa periferia na mídia. E aí a gente diz assim, então como é que a gente lida com uma pandemia como essa, né, #fique em casa, é o que a gente tem dito, né, mas como essa periferia consegue evitar essa pandemia ficando em casa, quando grande parte da população não tem casa, né? Então, a gente trata da população em situação de rua, que não tem casa, né? Não tem como se isolar, e não tendo casa, não tem também higiene, então não tem onde lavar a mão, não tem nem água para beber, né? Imagina para lavar a mão. Não tem condição de comprar álcool, não tem condição de ter nenhuma higiene que é necessário para tratar uma doença como essa. Mas o fique em casa é difícil não só para quem não tem casa, né, mas para quem tem casa também que não é adequada, né, então a gente tem situações, isso aqui é outra comunidade Natal, Passo da Pátria, comunidades em que você não tem saneamento, não tem drenagem, ou que as casas são construídas de forma improvisada, né, muitas dessas casas, aqui é uma outra favela em São Paulo, você vê que você não tem nenhuma condição de iluminação, nem de ventilação natural. Essa casa, por exemplo, ela só tem a porta de entrada, que é onde a gente estava, o resto tudo é um vão único, né, com uma única separação aqui para o quarto, então a gente não tem nenhuma circulação de ar, uma contaminação de uma pessoa dentro de uma casa dessa, em que muitas vezes vivem várias pessoas, né, vai ser uma propagação dessa doença. Isso também tem sido um problema nas ocupações, né, essa é uma ocupação aqui no Centro Histórico de Natal, a ocupação Pedro Melo, uma ocupação de um antigo albergue, uma casa que não tem infraestrutura, que tem mais de 30 famílias, mas que tem pouquíssimos quartos, que eram os quartos do albergue, são quartos pequenos, em que se divide todos os espaços comuns, né, banheiro, cozinha, e todos os espaços são divididos, né, então você não tem, ficar em casa não é uma boa solução. São espaços também que você tem altas densidades, né, tanto densidade construtiva quanto densidade dentro da casa, né, então muitas vezes a gente consegue perceber, por exemplo, nessa favela em São Paulo, você não consegue ter iluminação, insolação, né, dos espaços, as roupas são secadas na sombra, no úmido, então você tem uma propagação muito grande, né, desse tipo de doença. E, por fim, né, o transporte, por fim não, né, mas uma última questão, que você tem também os problemas no transporte público, né, isso aqui já é uma notícia do transporte em Fortaleza, a gente percebe que é a pandemia, porque a gente já tem gente com máscara,
e a gente não consegue ter, né, o distanciamento necessário e exigido pela Organização Mundial de Saúde, que deveria ser o afastamento de pelo menos 1 metro, né? Então, para a gente ir fechando, né, eu estou aqui com 20 minutos, Demóstenes pediu para eu falar assim, então, o que a gente pode fazer, né? Se a gente pensa nesses espaços que foram historicamente construídos com todos esses problemas, eu ia dizer para vocês que a gente precisa de uma mudança estrutural. A gente precisa garantir, né, o direito à cidade, nem estou falando como o Lefebvre propõe, mas eu estou falando como está previsto na legislação brasileira, que seria, né, direito ao trabalho, direito à habitação, à infraestrutura, a transporte de qualidade, né, ou seja, garantir os direitos mínimos da população nas cidades, né, que essa habitação, ela tivesse ventilação, iluminação natural, o distanciamento necessário, que todos tivessem acesso à água, tivessem acesso a esgoto, né, mas a gente não consegue encarar uma pandemia com uma mudança estrutural, a gente precisa apostar nela no futuro, né, mas a princípio existem várias campanhas, né, que estão sendo feitas, campanhas de distribuição de alimentos, aqui pela população em situação de rua do Rio Grande do Norte. A gente tem também campanhas, né, contra os despejos, mesmo no período de pandemia, a gente tem várias comunidades que estão sofrendo, né, com ações de despejo, então é necessário que esses despejos parem, né, a gente não pode colocar pessoas na rua em plena pandemia. Existem outras campanhas também, né, não sei se o Socorro vai falar sobre isso, mas que foi parte financiada pelo Habitat, que foi a construção de pias comunitárias em várias comunidades, em algumas comunidades, né, do Nordeste, por exemplo, essa daqui é lá em Fortaleza, no Lagamar, aquela mesma comunidade que eu mostrei, né, alagada no início da apresentação para vocês. E em relação à academia, né, o que é a academia, o que a universidade pode fazer, eu trouxe alguns exemplos rápidos. A gente pode fazer trabalhos acadêmicos, né, que pensem esses espaços e como dar qualidade a esses espaços. Aqui é uma apresentação do Eduardo Pizarro, que fez uma linda dissertação e tese de doutorado, né, sobre Heliópolis, em São Paulo, e como dar a melhor qualidade, né, ambiental a essas favelas. Aqui é um TFG de um aluno, do Iago, lá da Unifor, né, quando eu era professora lá, que fez um projeto para uma favela, também trazendo, né, melhor qualidade e condição de iluminação, ventilação. O escritório modelo do Rio Grande do Norte, né, e aí eu sei que Igor está aí, não sei se tem mais alguém, né, o EMAL produziu material informativo, né, ou seja, eles achavam que a linguagem das informações dos jornais, da TV e etc., elas não chegavam em toda a população, então eles produziram uma cartilha que a gente compartilhou pelo WhatsApp, essa cartilha virou 3 vídeos, né, para ficarem vídeos curtos e bem ilustrativos, e no Ceará as pessoas souberam dessa cartilha e com a autorização do EMAL, produziram, imprimiram, né, essa cartilha e distribuíram nas comunidades. O EMAL também tem participado das campanhas, né, que estão acontecendo nas redes sociais, então eles fizeram campanhas de arrecadação de alimentos para a população em situação de rua, se juntaram com uma campanha nacional, né, do urbanismo contra o corona, que também mapeia, né, doações e comunidades que precisam receber essas doações. A gente, enquanto outro projeto de extensão, né, o Fórum Direito à Cidade, a gente tem também feito material informativo nas redes sociais, então a gente tem compartilhado, né, tanto as coisas que o EMAL produz, quanto a gente também tem produção própria, e o PET, né, que tem o PET Direito à Cidade, que é o PET lá da UFRN, tem alunos da arquitetura, e eles têm também divulgado e participado dessas campanhas nas redes sociais. A gente tem participado também, né, de webinários e lives, né, esse aqui foi um que é organizado pelo pessoal da área de saúde da UFRN, que convidou arquitetos e urbanistas para falar sobre a pandemia, né, Lívia participou lá com a gente, então a gente falou não só do urbanismo, mas também da arquitetura, né, como é que a gente pode voltar às aulas, por exemplo, o que a gente precisa pensar antes de voltar às aulas. O plano diretor de Natal, né, é um caso à parte, não vou aprofundar, mas a revisão do plano diretor foi retomada, né, de forma digital. A gente acredita que
impede, né, que muita gente participe, porque as pessoas não têm acesso à internet e também elas não têm, elas têm outras preocupações, né, muitas vezes com o emprego, com a vida, então a gente tem feito discussões, né, sobre o que é participação social em termos de pandemia, quem perde com essa participação social em termos de pandemia. A gente produziu material, né, para o plano diretor e reviu esse material a partir da pandemia, ou seja, a cidade que a gente queria antes da pandemia era uma, a cidade que a gente quer agora é outra, né, porque a gente tem novas preocupações, ninguém imaginava uma pandemia com essas proporções. E aí, para eu ir fechando, né, eu sempre falo muito, gente, a gente também tem feito muitas publicações, né, eu faço parte do Fórum Direito da Cidade, que compõe o Observatório das Metrópoles, então a gente fez um plano de ação que foi entregue pessoalmente não, desculpa, né, foi entregue numa live, numa reunião virtual, para a governadora, né, com as nossas sugestões, ou seja, o que a gente acha que deve acontecer, né, em Natal e na região metropolitana, para que a gente enfrente da melhor maneira essa pandemia. Isso foi entregue no início da pandemia. A gente escreveu um livro só sobre Natal, com tudo que a gente tem produzido e publicado nos jornais e nas nossas mídias, né, então a gente transformou num livro todo esse material. E a gente tem produzido também, né, textos que têm ido para o boletim informativo do Observatório das Metrópoles. E para fechar, né, a gente tem também trabalhado em grupo e trabalhado, né, em articulações e produzido material, né, em que a gente tem monitorado as violações dos direitos e que a gente tem monitorado a situação das comunidades durante a pandemia. Então, a gente está produzindo, né, um dossiê nacional sobre a Covid-19 dentro do Observatório das Metrópoles, né, Campina Grande participa desse dossiê, e a gente tem trabalhado, articulado, né, que acho que a Socorro vai falar um pouco sobre isso, na articulação por direitos na pandemia, né, então, a gente tem dito que a gente tem trabalhado mais, né, do que antes, mas é porque as preocupações, né, com esses territórios e com os impactos que isso vai trazer, né, principalmente para aquelas comunidades que não têm voz, digamos assim, nas cidades, né, tem sido grande. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada, Miriam. Eu tenho certeza que os meninos adoraram, né, estão bem animados, né, para fazer as articulações, né, com o pessoal do Natal. Eu falo muito, né, Kainara? Desculpa. Não, mas foi ótimo, né, foram contribuições maravilhosas. E então a gente vai passar para Socorro, né, para também fazer a sua fala. Então, gente, boa noite. Dizer que, assim como a Miriam, eu fico muito feliz de estar aqui, né, reencontrando Kainara, enfim, Mauro, Lívia, Demóstenes e a Miriam eu tenho visto quase toda semana, por conta da articulação, mas, enfim, bom estar conversando com vocês, e dizer para a Miriam que a gente devia ter combinado mesmo as nossas falas, porque você falou tudo que eu ia falar, e a gente já pode ir para o debate. Desculpa, Socorro. Eu tentei, viu? Eu te mandei uma mensagem, mas... Então, não, eu vou apresentar aqui alguns pontos, né, que reforçam um pouco do que a Miriam colocou, mas trazem alguns complementos. Deixa eu projetar aqui. Estão vendo? Sim. Então, eu também gosto de conversar sobre as coisas recortando matérias, enfim. E, para mim, essa conversa sobre as cidades, enfim, essa crise sanitária, econômica e social, tem assim, uma questão muito forte, né, que, para mim, mexeu bastante, inclusive com as minhas expectativas, né, de apoiar as pessoas nesse momento e, enfim, me motivou também, que é essa coisa do impacto econômico, né, na vida das pessoas, do impacto na renda. Quando a pandemia começou, a gente não tinha ideia, né, que ia ser tão devastador, né,
E rapidamente a gente pôde ver o quanto, né, quem mora nas periferias foi afetado por isso. Então, a gente já vinha de um processo, né, de altos índices de desemprego, né, dentro de uma crise econômica, como a Miriam colocou, e a pandemia, né, além de mexer com os empregos, mexeu fortemente com os trabalhadores e trabalhadoras informais, né. Isso significou um baque importante na renda das pessoas, ao mesmo tempo que a resposta do poder público, né, foi muito aquém. Né. A gente passou um tempo discutindo o auxílio emergencial e quando saiu, enfim, nem todo mundo pôde acessar. Então, a vida das pessoas ficou profundamente impactada por essa questão da renda. Inclusive, a renda afetando o acesso à cidade, né? Quando as pessoas, né, não conseguiam, por exemplo, pagar os aluguéis, pagar as contas de energia e água, né? Algumas medidas foram tomadas nesse sentido, mas certamente boa parte da população não foi contemplada por essas medidas de proteção. Por exemplo, quem pagava aluguel informal, né? Muita gente teve que sair das suas casas, e muita gente que aluga nas periferias é nesse formato, né, informal, teve que sair das suas casas e buscar um outro lugar para morar, porque não conseguia pagar o aluguel. Né? Então, além do impacto na questão da sobrevivência mesmo, né? Então, foi muito importante esse movimento todo da sociedade civil, né, para mobilizar esforços e chegar nas pessoas, apesar da gente sentir uma queda, né, nessa perspectiva da solidariedade depois de alguns meses, e a história do auxílio emergencial também impacta nisso, né, o quanto foi divulgado, mas na prática, né, e ouvindo as pessoas que moram nas periferias, a situação ainda é bem complicada. E aí, a gente, né, no primeiro momento, enquanto rede, né, enquanto Fórum Nacional de Reforma Urbana, Habitat, enfim, a gente se encontrou numa iniciativa que no começo não tinha esse nome, né, mas a gente começou a se reunir para ver de que forma a gente podia ampliar a incidência para apoiar quem mora nas periferias. Então, a gente criou uma articulação que recentemente ganhou esse nome, mas era um nome enorme, Articulação por Direitos na Pandemia. E a primeira ação dessa articulação foi criar um documento político unificado, com várias propostas, em relação a algumas temáticas que a gente achava fundamentais para resguardar, né, para ampliar a prevenção contra o Covid para as pessoas que moram nas periferias e alguns grupos também vulnerabilizados, né, população em situação de rua, enfim, tratadoras e tratadores que ficaram também com suas rendas afetadas. E aí a gente fez esse documento unificado, partimos para uma incidência em nível nacional, então, esse documento foi enviado para o Ministério Público, Defensoria, para a Câmara dos Deputados, enfim. Em um segundo momento, a gente pensou em fazer justamente esse monitoramento, né, da ação do poder público, que a gente entendia, né, que era muito do poder público local, nas periferias e com os grupos vulneráveis. Então, a gente montou um roteiro, enfim, a Paraíba participou, enfim, Lívia, Demóstenes, Alisson, né, aplicaram esse roteiro de monitoramento, enfim, Rio Grande do Norte, também Ceará, a gente conseguiu reunir articulações em 15 estados, e contou com a participação de quase 200 comunidades e grupos, né, nesse levantamento, para entender como estava a ação do poder público, né, em relação às questões que a gente tinha levantado como importantes nesse documento unificado. Então, aqui eu destaquei, né, uma conclusão mais geral que a gente chega, e aí não é muita novidade, é que as ações específicas para ampliar a prevenção nas periferias pelo poder público foram praticamente inexistentes, né? Então, assim, eram ações gerais e não compreendiam e não trabalhavam
a partir desses déficits todos que a mídia colocou em relação à infraestrutura, em relação às condições de moradia, as condições da casa, né, a informalidade da terra, do acesso à terra, né, então isso praticamente foi inexistente, né, algumas comunidades falaram de ações pontuais, mas de uma maneira geral é uma conclusão que a gente tira desse monitoramento. E aí eu destaquei aqui algumas questões específicas em relação às condições de moradia, né, e condições de vida na cidade que a gente levanta. Uma primeira questão é que a gente, né, na aplicação do monitoramento, a gente identifica situações de despejo e ameaça durante a pandemia, então uma coisa, inclusive, que recomendava-se, né, em nível internacional, que fosse suspendido, né, que saiu uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça orientando a suspensão, o que a gente verificou é que os despejos continuaram acontecendo. Uma outra questão também que a gente procurou entender era se existiam soluções mais específicas, né, alternativas e de melhoria das condições de moradia, por exemplo, melhorias habitacionais focadas no acesso à água, armazenamento de água, ou o próprio abrigamento, né, a partir de opção de hotéis, ou auxílio moradia para quem morava de forma mais precária, para tentar alugar uma moradia com condições melhores, e praticamente as respostas foram, né, zero. Né? Alguns falaram, mas quando comentavam a resposta, geralmente eram medidas que já existiam antes da pandemia, não era por conta da pandemia. Mas a grande maioria afirmou que não existiram medidas específicas para melhorar as condições de moradia. Em relação ao acesso à água, é uma questão que a gente pôde também observar a partir das respostas, né, que, enfim, tem a coisa da intermitência, da irregularidade no abastecimento, mas em alguns lugares era necessário medidas, inclusive, alternativas para chegar com a água nas comunidades, mas a grande maioria, 92% das respostas, falaram que o acesso à água continua igual ou pior. Então, esse igual ou pior, né, em situações onde o acesso à água já não é diário, né, ou as condições de armazenamento já não são adequadas, significa uma ampliação do risco, né? Significa que a família não teve as condições adequadas para se higienizar como era recomendado, né, por todos. E também em relação ao transporte público, né, a gente fez esse monitoramento no meio, né, num período crítico da pandemia, inclusive em alguns estados com lockdown, enfim, restrição de circulação. E mesmo com essas restrições, 60%, né, das comunidades falaram que havia superlotação nos ônibus, né? Superlotação num momento em que, na verdade, a circulação estava sendo evitada, porque era um momento mais crítico da pandemia. Então, tudo isso, só para a gente constatar, né, o que esse processo de urbanização desigual, que a Amélia falava, na prática, acaba se refletindo exatamente nessas condições desiguais de prevenção em relação ao Covid. Aqui falando especificamente do tema dos despejos, né, a gente tem algumas situações bem preocupantes, e essa coisa do aluguel que eu falava, né, do que fazer com a renda que torna-se ainda mais insuficiente, né? Então, a escolha entre o alimento ou poder continuar naquela casa alugada, e relembrando, né, que boa parte da população vive em situação informal, então os aluguéis nas periferias geralmente têm uma situação de informalidade importante. Então, a gente não tem números sobre esses despejos, né, em relação a quem mora de aluguel, mas a campanha Despejo Zero, por exemplo, levantou só em relação a despejos coletivos, que mais de 6 mil famílias, de março para cá, foram despejadas, né, isso em vários estados,
tem uma concentração importante em São Paulo, né, em alguns estados do Sudeste, mas também tem casos no Nordeste, no Norte, e aí Manaus também com casos bem grandes, assim, de uma comunidade enorme lá, com cerca de 3.000 famílias, que foi despejada em março, né. E aí é isso, né, que a Miriam colocava em relação ao fica em casa. Como é que a gente fica em casa numa situação em que a casa não existe mais, né? Então, eu lembro bem de um caso que aconteceu em São Paulo, né, de uma família que construiu um barraco numa área onde ia passar um projeto, eu acho que de uma via, e aí uma das pessoas entrevistadas, essa matéria inclusive passou no Fantástico, mas assim, pela campanha Despejo Zero a gente tinha tido contato já com o caso dessa família e da situação lá de despejo, de né, o pai lá da família dizendo que já tinha sido demitido, já tinha saído da casa que alugava porque não tinha condições de pagar, e tinha pegado o dinheiro que tinha, construído um barraco naquele lugar, e dali ele estava sendo despejado também. Então, duas situações, né, de despejo durante a pandemia, e sem nenhuma ação de apoio do Estado em relação a essas famílias. Aqui um pouco da coisa da infraestrutura, né, algumas informações, alguns gráficos, só para reforçar essa questão do acesso à água. O que a gente tem de informações, enfim, de domicílios ligados à rede de abastecimento da água, a metade dos que não estão ligados está no Nordeste. Então, assim, a gente tem uma questão regional importante aí, que deveria estar sendo trabalhada em relação à priorização, inclusive, dos investimentos em relação a essa questão do acesso à água, né? E a gente sabe que muitos dos domicílios, especialmente nas periferias, estão ligados ao sistema, mas não tem água boa parte do tempo, né? Então, a gente aqui em Recife, por exemplo, fez um monitoramento recente, a gente chama de monitoramento popular, a gente fez da água e agora a gente vai fazer o do transporte público. Então, a gente distribuiu os calendários em várias comunidades, né, em algumas casas de várias comunidades, para que as famílias pudessem monitorar o dia que a água chegava. E aí a gente cruzou isso com um calendário formal que a Companhia de Água divulgava, e pôde ver o quanto era diferente, né? O quanto era diferente, muitas vezes a Companhia de Água dizia que eram 3 dias na semana, e tais dias, ou 4, e chegava 2, ou chegava à noite só, e não chegava durante o dia. Então, uma total falta de sintonia entre o que de fato acontecia e o que era a informação da Companhia de Água, né? A informação mais formal, e que a gente pôde constatar com essa questão. Então, também, né, uma ferramenta, esse monitoramento que a gente fez, uma ferramenta de denúncia. Porque aqui, por exemplo, existe uma ação, segundo a Defensoria, que obriga a Companhia de Água a fornecer água a todo o Estado. Só que a Companhia de Água não tem estrutura, né? Então, a gente conseguiram um acordo, uma mediação de um acordo, para que ela pudesse fazer isso de forma gradativa. Mas é isso, a prioridade sempre vai ser para quem ainda não tem o sistema. O problema é como a gente também evolui e melhora o fornecimento de água a partir de quem tem o sistema, porque isso impacta muito na vida das pessoas, especialmente das mulheres. Em relação ao esgotamento também, né, um quadro ainda mais dramático, esgotamento sanitário. Então a gente tem aproximadamente metade dos domicílios ligados à rede de esgoto e a outra metade não, né? E aí a gente tem essa precariedade rebatendo diretamente na saúde das pessoas, né? Da mesma forma, as próprias condições de habitabilidade, né, do imóvel, né? Então, muitas vezes, o chamado déficit qualitativo impacta nas possibilidades de isolamento, de distanciamento dentro das casas, né? A gente aqui tem várias comunidades em palafitas, e aí eu conversava com uma representante de comunidade conhecida nossa, enfim, Sara, que participa da articulação Recife de Luta,
E ela dizia, como é que eu vou pedir para uma família de 8 pessoas passar o dia numa palafita? Então, o fica em casa, né, em muitas realidades não se aplica. Não só porque as pessoas não têm a casa, ou foram despejadas das suas casas, mas porque a casa é impossível de se permanecer o dia inteiro. Né? Não tem água e não tem espaço físico para que as pessoas passem o dia. Então, isso para mostrar um pouco as contradições, né, de algumas recomendações que a gente tinha. Serviam para a classe média, né, para quem tinha mais grana, mas não servia para boa parte da população, né, compreendendo essa urbanização desigual do que a Miriam falou. Então, muitas vezes a ausência, né, de um quarto a mais, ou duas famílias morando na mesma casa, era impossível, né, se alguém pegasse Covid, era impossível não que outras pessoas da família não pegassem. E aqui um pouco eu acho que a Miriam falou disso, em relação a um estudo que foi feito por um grupo, enfim, a partir de um projeto aí envolvendo a Universidade Federal e o Instituto Federal de Pernambuco, e cruzou informações sobre as comunidades de interesse social e a letalidade, o número de óbitos, em função dos casos mais graves de Covid. Né? E aí, enfim, a informação foi referente a um tempo mais crítico da pandemia, e esse cruzamento de informação resultou nesse mapa que reflete muito do que a gente fala em relação a essa desigualdade, né, na produção da cidade. Então, para quem conhece Recife, né, essas duas áreas que estão com os círculos são áreas de morro, são as grandes áreas de morro de Recife. São áreas onde a gente tem uma irregularidade ou falta d'água histórica, né, são áreas onde a população, né, sempre fala em relação a essa falta d'água e dos impactos em relação a essa falta d'água. Áreas que não têm sistema de esgotamento sanitário, que tem, né, um histórico também importante de transporte público insuficiente, né, muitas vezes se cria alternativas, mas as alternativas aumentam ainda mais o tempo de permanência no transporte para quem mora nesses bairros, e são as áreas onde a gente tem uma concentração de risco de deslizamento de encosta, né. Geralmente, quando tem mortes por deslizamento de encosta em Recife, está numa dessas áreas, ou está na região do Ibura, ou está na região de Casa Amarela, Nova Descoberta, enfim, a região norte, que é a região de Morros. Então, são áreas que concentram, né, uma precariedade importante, e, logicamente, que isso se reflete na vida das pessoas, né. Então, essas áreas são justamente as áreas onde ocorreu maior concentração das arboviroses, né, zika, chikungunya, onde tem muitas crianças que têm microcefalia em decorrência da zika, né, as mães que tiveram zika quando estavam grávidas, e muitas crianças nasceram com microcefalia. São essas áreas, e é justamente, né, nesses limites de cor marrom, onde tem o maior índice de letalidade, né, onde tem o maior índice de letalidade cruzando, né, com a concentração de população mais pobre. E é onde tem as mortes por deslizamento de barreiras, né. Por outro lado, a gente vê essas cores mais claras aí, no mapa, são justamente os bairros mais nobres, né, a zona litorânea de Recife, enfim, Boa Viagem, Pina, a parte dos 12 bairros, né, Casa Forte, Parnamirim, enfim, essa parte toda amarela, que é a parte da planície, da zona norte, são todos bairros nobres, né. E aí, lógico que esse mapa reflete um pouco, né, o que essa carência de infraestrutura, o que essa precariedade pode ter causado também em relação à contaminação por Covid, mas também, né, trata da questão da subnotificação, que a Miriam falava, subnotificação, né, que foi muito importante aqui em Recife.
nos bairros mais nobres, as pessoas conseguiam fazer o teste pago com seus planos de saúde. Nas periferias, dependia-se do SUS. E aí, muitas vezes, né, esses testes estavam centralizados ou eram insuficientes. Então, muita gente, né, teve os casos mais graves de Covid e morreu, né, e não conseguiu, e boa parte não conseguiu diagnóstico. Então, a gente tem um reflexo muito importante também em relação à política de saúde, né, a como foi insuficiente, e era uma das coisas bem importantes de serem feitas, né, a descentralização em relação à testagem. Mas aí tem outras questões também, né, a testagem em países onde se conseguiu controlar mais a pandemia mais rápido, a testagem tinha que ser associada à possibilidade de isolamento de quem era diagnosticado, né? E aqui a gente não tinha muitas opções, né? Para a população periférica não tinha essa opção, né, de ter um quarto a mais, ou de ter, como se defendeu, né, quarto de quarentena, enfim, essa coisa dos hotéis sendo destinados para quem era diagnosticado para poder não contaminar a família, né. Em boa parte do país, em grande parte do país, isso não aconteceu. Eu tenho de informação é que algumas pessoas, aqui em Recife aconteceu com população em situação de rua, algumas entidades que conseguiram recursos para fazer esse tipo de isolamento, mas foi muito pontual. E aí a gente fala, né, desse processo desigual e escuta sempre, né, enfim, várias discussões sobre o pós-pandemia. O pós-pandemia, né, em que momento a gente vai falar do pós-pandemia, se a gente está no meio da pandemia, né, e as pessoas continuam sofrendo de muitas dessas coisas que a gente falou. E aí tem as várias visões, né, eu trouxe aqui algumas matérias que eu achei que dão conta de uma cidade que vai ser diferente em função da pandemia, né. Essa coisa das regras para manter o distanciamento social, enfim, para evitar a contaminação, que servem para partes das cidades, né, aí uma foto, certamente, de uma cidade europeia, e aqui um projeto de um arquiteto belga, muito para ilustrar que se discute como a arquitetura vai se adequar, né, nesse pós-pandemia, como as cidades vão estar sendo adequadas nesse pós-pandemia, e como isso vai impactar também na vida das pessoas, né? Certamente um restaurante que cabia 50 pessoas e passa a caber só 20, ele vai estar menos acessível, né? Porque os preços vão subir. Assim, apartamentos mais amplos e com todo o cuidado que se discute em algumas matérias em relação a criar, né, edifícios, né, de uma forma que você já tem algumas proteções embutidas nos projetos, também tem um custo, né? E a minha questão é quem pode pagar por isso, né? A quem vai servir essas medidas, a quem atinge, né, essas tendências pós-pandemia, né? Como é que a gente chega na maioria da população, né? Então, essas adequações possíveis, né, elas vão chegar, mas vão chegar com uma parte muito pequena, né, e em países menos desiguais vão atingir mais pessoas, mas no caso do Brasil, essa é a realidade que a gente tem, durante a pandemia ainda, né, e no pós-pandemia, eu acredito que isso se agrava se a gente não tem medidas direcionadas para melhorar essas situações, né, então, os transportes públicos estão superlotados, né, eu falei de um monitoramento que a gente vai fazer aqui em Recife, porque aqui a gente fez contato com defensores públicos e eles abriram um diálogo com o consórcio Grande Recife para entender como é que estava essa questão da frota dos ônibus, né, porque todo mundo falando que tinha sido reduzido, algumas linhas eles pararam de circular, e aí colocaram uma série de regras que tinham sido postas para as empresas de ônibus, mas que de fato não estão sendo cumpridas, né?
Então, a gente propôs, né, conversou na última plenária da Articulação Recife de Luta sobre essa questão com as comunidades que a gente articula, e a universidade também, né, o pessoal da geografia, ligado ao professor Jean, para a gente ver de que maneira a gente, então, criava essa denúncia, né, como a gente ia construir essa denúncia, de modo que a defensoria pudesse utilizar para comprovar que as regras não estão sendo cumpridas pelas empresas de ônibus. Então, a gente vai começar na próxima semana esse monitoramento. A ideia é partir de alguns pontos das cidades onde tem as comunidades que a gente articula e fazer um registro fotográfico durante o percurso, a partir de um aplicativo que registra hora e lugar, né? E depois a gente vai fazer vai montar esses percursos demonstrando essa superlotação. E aí também a questão dos despejos, né? Assim, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça sensibilizou alguns juízes, né? Uma parte deles suspendeu despejos durante a pandemia, mas esses despejos eles vão acontecer pós-pandemia. Então aqui a gente tem um número que para mim é super subestimado, de mais de quase 19 mil famílias ameaçadas de remoção. A gente ainda está fazendo esse mapeamento na campanha de Despejo Zero, mas esse já é um número impactante. E que a gente acha que ele é bem maior, né? Então, tem muitos despejos que estão esperando a pandemia acabar. Eles foram suspensos durante a pandemia, mas eles devem retornar, né? E retornar em cascata aí no pós-pandemia. Então, essa é uma situação bem grave do pós-pandemia para boa parte da população do Brasil. E a coisa do, enfim, de fato, o que a gente precisa construir no pós-pandemia é uma resposta para muitos dos problemas que são históricos nas cidades. Né? O passivo que existe de investimento público, né, nas comunidades é muito alto. A gente tem uma dívida histórica de investimento, uma dívida histórica, né, com a população que autoconstruiu suas casas e que só está nas cidades porque ocupou um espaço. Então, a gente está num momento político, inclusive, né, muito difícil do nosso país, mas que a gente precisa continuar nessa defesa. Então, só para fechar, a demonstrante também provocou sobre essa questão de como é que a gente pode contribuir, aí eu pensando um pouco no papel, né, das arquitetas e arquitetos urbanistas em relação a essa construção da cidade, né, como é que a gente pode contribuir para mudanças necessárias nas nossas cidades, né. Primeiro a gente tem que ter clareza, né, e aí eu sei que existem diversas áreas de atuação na arquitetura, inclusive uma parte das oportunidades de trabalho estão associadas ao mercado imobiliário, enfim. Mas a gente precisa ter clareza e consciência política, né? A gente precisa, na nossa formação, e aí eu acho que hoje em dia a gente tem alunos, né, bem mais conscientes do que na minha época, por exemplo, na época de Demóstenes e Lívia, né, a nossa militância pós-faculdade foi construir um pouco dessa consciência, mas a gente precisa ter consciência do nosso lugar também enquanto arquitetos e urbanistas, né? Se a gente se dispõe a ser ferramenta de construção da cidade, primeiro a gente precisa se envolver com as discussões sobre a cidade, com as discussões políticas, fazer incidência por políticas públicas, né? Por mais que uma parte da população se resolva a partir do mercado, consiga comprar seu espaço na cidade, sua moradia, consiga alugar de modo que esse aluguel não impacte no acesso a outras questões da sua vida, a gente precisa compreender que a maior parte da população depende de políticas públicas, né? Se autoconstruir sua casa e ela não está finalizada, pelo menos, né, de política pública para concluir essa casa, de política pública para regularizar essa casa, né, porque boa parte das periferias não tem sequer a regularização da posse da terra, então estão ameaçadas de despejo. Uma outra questão bem importante é trabalhar na produção de informação. E aí eu acho que
A academia tem um papel bem importante, né, nessa produção, inclusive a partir dos seus projetos de extensão e todo o reforço que professoras e professores mais engajados, né, trazem para os cursos. Também a gente entender qual é o nosso lugar nessa história, né? Então, para mim, tem um papel aí importante de mediação em relação a processos participativos, seja de planejamento, seja de execução de obras. Essa coisa da autoria sobre o projeto, né, muitas vezes, né, de algumas vaidades que existem no mundo dos arquitetos e urbanistas, muitas vezes afastam esse profissional de um processo muito mais rico, né, e de aprendizado também, que são os processos participativos, quando a gente pretende apoiar, né, as comunidades nos seus processos de decisão e apoiar, né, quem tem, digamos, menos recursos ou uma compreensão mais limitada nos processos mais gerais de planejamento da cidade. Também a questão da promoção de assistência técnica para as melhorias das condições de vida. Então, isso vai desde uma assistência técnica mais focada para a regularização fundiária, para a melhoria das casas, uma assistência técnica voltada para planos urbanísticos, enfim, tem um campo aí imenso e necessário, né, e importante de ser potencializado a partir da atividade mais social do arquiteto. E o monitoramento das políticas públicas também é importante, né? Muitas vezes a gente faz a incidência pelas políticas públicas e não monitora, e com isso não pode cobrar a implementação. Então, eu dei aqui só alguns exemplos do que eu acho que a gente pode fazer enquanto arquitetas e arquitetos nesse processo de transformação da cidade, né? A gente tem, e aí, enfim, eu imagino que vocês sejam muito mais engajados do que o povo da nossa época, né, os estudantes. Tenho visto movimentos, enfim, aí na Paraíba, até pela aproximação de Demóstenes e Lívia, que eu acho bem importantes e que bom que vocês estão começando ainda na época da faculdade, né? Isso significa que a gente vai ter profissionais aí iniciando, né, suas carreiras muito mais conscientes do seu papel. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Socorro, né, pelas contribuições. Então, passar a palavra para a Daiane, nossa debatedora. Gente, primeiro, já estou nervosa aqui, porque que mulheres incríveis, e acho que tudo que eu estava pensando que podia colocar de comentário, eu acho que as duas já trouxeram, assim, de elementos muito importantes da própria construção social de cidades, né, do nosso povo, que, enfim, cidade, ela está materializando a vida do povo, mas também elementos muito importantes em relação à pandemia. Enfim, primeiro, boa noite, né, gente? De novo, a gente aqui nessa salinha, que não é de CW, mas que está incrível, essa semanal, e acho que trazer também alguns elementos, assim, acho que as meninas muito bem, né, tem uma bagagem aí, arquitetas urbanistas também, de estudo sobre cidade, para trazer algumas afirmações sobre a formação e construção das nossas cidades, que são muito importantes, mas que eu também gostaria de reafirmar, né, acho que a cidade é esse lugar onde ocorre a reprodução da força de trabalho, enfim, e é onde se materializa a luta de classes, né? Eu lembro de uma das primeiras disciplinas que eu tive no curso de arquitetura com Kainara, né? Para ela, falando para isso, que a gente começou a questionar por que as nossas... Ela começou, né? Colocou para a turma, questionar por que as nossas cidades, elas eram desiguais, por que a gente tinha modelos diferentes de cidades. E que aí a gente começou a desenvolver isso a partir da afirmação de que a cidade, ela é a materialização da luta de classes, né? Ela reproduz essa grande maquete do que são as desigualdades sociais, enfim, da estrutura que a gente vive. E por ser isso, né, ela traz todas essas contradições que o nosso país, historicamente. E aí, acho que pensar sobre isso, né, fazer essa afirmação é também trabalhar com o horizonte de que a gente não consegue resolver os problemas da cidade de forma individual, a gente não vai conseguir
dar soluções individuais para a moradia, para a saúde e a educação. São soluções que a gente precisa entender a transversalidade dela para pensar um projeto de desenvolvimento de uma sociedade, como isso se materializa na cidade, né? E aí eu acho que outra afirmação também colocando sobre isso é como a cidade ela está em disputa. E ela está em disputa porque para o capitalismo, né, para o sistema que busca moldar o ambiente urbano às suas necessidades, né, transformar tudo que é de direito social em mercadoria, ela também está em disputa porque para nós ela tem um valor de uso. A gente carece da cidade para desenvolver o nosso modo de trabalho e para ter também um bem-estar social, né? A gente carece da cidade como estrutura de construir as nossas relações, assim. E aí é um elemento de disputa, porque a gente está em disputa de quais são os conflitos que, de fato, estão fazendo com que seja a cidade que é necessária para o bem-estar do nosso povo. E acho que, partindo disso, da disputa, acho que onde a gente consegue também visualizar onde as lutas urbanas, elas tomam corpo, dinâmica, vida, enfim, dinâmica de disputa, apropriação e reivindicação do próprio direito à cidade, como a gente sempre coloca, né, Maricato, também acho que a Armídia trouxe muito, a professora Hermínia, e ela coloca, né, sem a existência das cidades, o capitalismo, ele não teria conseguido se estruturar. Isso faz uma referência àquele livro para entender a crise urbana, que é fininho, acho que todo mundo, todas as arquitetas de formação têm que ler, que é como a gente não consegue visualizar a existência do capitalismo sem a existência das cidades, porque sem a existência das cidades, o capitalismo não teria conseguido se estruturar como fez, se apropriando das próprias contradições sociais da sociedade para conseguir se reerguer, né? E aí, o que são essas contradições? Às vezes, a gente falando contradições e colocar isso na materialidade do que é, né? Que é o patriarcado, que são as opressões de gênero, que é o racismo, que é a LGBTfobia, que são estruturantes também para que esse modelo que a gente tem, né, o modelo do capitalismo, ele se mantenha vivo, porque ele se usa desse tripé de opressão, desse conjunto de opressões para, inclusive, subjugar a classe trabalhadora em relação à outra. E isso, é claro, tem a ver com o nosso debate de cidade, porque a gente consegue enxergar essas dimensões das relações de opressão na malha urbana. Quando a gente vai visualizar a raça dentro da cidade, a gente consegue visualizar onde é que o povo preto mora, a gente consegue visualizar onde é qual é a cor, qual é a classe, qual é a raça que está sofrendo as contradições e as situações de vulnerabilidade dentro da cidade. E aí, acho que colocar isso também, trazer de como é importante, e aí acho que para a juventude, esses debates sobretudo de raça, LGBTfobia, é um debate que é muito presente para a gente, né? Um debate que a gente está, inclusive, se reconhecendo enquanto esses elementos e se colocando dentro da sociedade. Então, são elementos que são muito presentes para a gente, enquanto própria bandeira de luta. Mas que é importante que a gente entenda também que não é possível a gente conseguir combater esse tipo de desigualdade e opressão sem a gente incluir a cidade como uma importante luta política e revolucionária, né? A cidade é um instrumento político que precisa ser uma bandeira de luta para nós. Sem conseguir fazer um novo modelo de cidade, a gente não consegue também construir um novo modelo de sociedade, né? Inclusive, trazendo aquilo que eu afirmei no início, que a sociedade, ela materializa todas essas contradições. E aí, colocando isso para chegar na pandemia também, reforçando também, concordando com o que as meninas trouxeram antes, que é de como a pandemia, ela agudiza, né, ela evidencia para a gente todos esses elementos que a gente já fazia de análise social das cidades. Assim, a pandemia, ela chegou para obrigar todo mundo a ler os mapas de desigualdade que a gente estava produzindo na universidade antes, mas que agora a gente está enxergando através das mortes, quem são os corpos que estão sendo mortos pelo Covid, quem são as pessoas que estão sofrendo a violência doméstica, porque agora os seus companheiros, que também são os agressores, estão sofrendo em casa, né, que são as mulheres, enfim. E aí, eu acho que também entender isso, que além dessa obrigação que a pandemia traz para a gente, de conseguir enxergar essas contradições sociais, é também de conseguir visualizar as crises anteriores, né, que a gente já atravessava, a crise econômica, política, social, enfim, que
somada à crise sanitária, é agudizada e agudiza as condições vulneráveis de vida do nosso povo. E aí, isso, né, que a gente pode ver explicitamente através do aumento da fome, do desemprego, das demandas em saúde pública, né, com o SUS cada dia mais sucateado, mais esfacelado, sem política de assistência, de assistência na saúde básica familiar, enfim, sem estrutura básica e vários outros marcadores de precariedade, né, acho que pegando aí um pouco de algumas experiências também, né, que a Habitat tem, por exemplo, de como a gente tem voltado a discutir a fome, né, a gente foi, a nossa geração, ela vivenciou um processo em que a gente saiu do mapa da fome e a gente volta de uma maneira tão drástica como essa, em uma situação que não é só por causa do coronavírus. Nosso inimigo, na verdade, é o sistema político que a gente está inserido. Quantas famílias que viviam nos trabalhos informais, né, as meninas também trouxeram isso, através de mapas, mas quantas famílias que viviam através dos trabalhos informais, enfim, se virando de alguma forma em serviços precários, inclusive, mas para conseguir manter o mínimo de dignidade nas suas famílias, mas que agora se expõem ainda mais, né, porque essas pessoas não têm direito à quarentena, agora estão com a casa cheia de filhos que também não estão na escola, que também não têm assistência com merenda escolar, enfim, que agora são obrigados a se expor ainda mais, né, não tem direito à quarentena, porque a fome não espera. E aí, eu acho que isso para reafirmar também como nosso inimigo, como a pandemia ela faz com que a gente enxergue que o nosso inimigo principal, né, que não é só o coronavírus, mas que é um projeto de sociedade que aposta numa política de morte. É conseguir enxergar que o Brasil é o epicentro da Covid, né, enquanto a gente não tem nem ministro da Saúde com completo esfacelamento do SUS, com ataque às nossas políticas públicas que a gente tinha desenvolvido, enfim, um projeto de morte que, inclusive, não é um projeto que é novo, né? Antes do coronavírus, a juventude preta e periférica, pobre, já era a juventude que era morta pelas mãos policiais todos os dias na periferia, policiais esses que têm sido uma aposta ao longo aí de um tempo com uma medida de segurança pública para as nossas cidades paga pelo Estado, né? Uma segurança pública que criminaliza a ocupação de praças, por exemplo, para atividades culturais da nossa juventude. Assim. Então, acho que é muito importante que esses elementos eles também sejam enxergados, assim. E aí, acho que colocar isso também para chegar no final, de como o sistema, né, que a gente está inserido, ele se apropria dessa brecha da pandemia, para que, por exemplo, empresários como o dono da Amazon triplique aí o seu patrimônio, né, e que o genocídio do povo indígena, do povo preto, do povo quilombola, ele se aprofunde ainda mais como a gente tem visualizado, para que as privatizações elas cresçam, enfim. E aí, acho que colocar isso, porque quando a gente visualiza que o sistema está se apropriando dessa brecha para impulsionar um projeto que aposta na necropolítica, um projeto que quer impedir que o povo tenha o mínimo de dignidade e qualidade de vida, acho que é para relembrar também a segunda afirmação que eu fiz, que é a afirmação de que a cidade está em disputa, e nós também estamos nos disputando, né? Então, se a gente está enxergando tudo isso, a brecha também está aberta para nós. E é preciso que nós também tenhamos tato de conseguir enxergar onde que a gente precisa adentrar, né? Onde a gente precisa incidir, qual é o nosso papel na construção de uma sociedade de cidades que também sejam soberanas em povo, em recurso, em tecnologia, que sejam pautadas numa cidade necessária. É muito importante que a gente também, além de fazer todas essas constatações, a gente também esteja pensando isso estrategicamente para um processo de revolução nas nossas cidades, né? E aí, revolução, não só porque a palavra revolução é belíssima, mas porque a gente carece de desenhar um projeto revolucionário, porque a gente carece que a gente reivindique que o nosso povo viva, e porque a gente carece que a gente reivindique qualidade de vida para o nosso povo. Então, isso é muito, muito importante que a gente tenha tato para se apropriar disso. E aí, acho que, pegando já esse gancho, né, de tentar de se apropriar, acho que colocar como a pandemia ela desafia a gente a pensar a vida do povo, né? A gente, quando eu falo, por exemplo, as universidades, e o que a gente tem enxergado é que só o povo
ele consegue salvar o povo, né? São 5 meses de quarentena, a gente ainda não consegue enxergar qual é o nosso cenário pós-pandêmico, mas a certeza que a gente tem é que a gente vai ter muita fragilidade aí no pós-pandemia, mas como que a gente consegue potencializar o que tem feito o povo minimamente sobreviver, que tem sido a solidariedade de povo com povo, né? E aí, acho que isso é muito importante. E aí, trazer um elemento que as duas meninas também trouxeram, né, que é o nosso papel enquanto profissionais, enquanto estudantes, enquanto universidade, e também citando Florestan Fernandes, que ele coloca que ou a gente se identifica com o destino do nosso povo, ou sofrendo com ele a mesma luta, ou a gente se dissocia, e dessa forma a gente se alia àqueles que exploram. E foi a partir dessa frase que a gente desenvolveu, né, nesse período de pandemia, a nossa campanha de solidariedade, que se chama Das Universidades aos Bairros, que a gente começou das universidades aos bairros, justamente com esse cunho, que é das universidades junto com o bairro, que a gente vai conseguir fazer a produção de conhecimento, desenvolver ensino, pesquisa e extensão, pautado na realidade do povo, mas também colocando a universidade para salvar a vida do povo, pensante, né? O conhecimento que a gente tem, o conhecimento que a gente desenvolve hoje nas nossas universidades é fruto de uma produção histórica de conhecimento que foi desenvolvida junto do povo. A gente precisa que as nossas universidades elas cumpram esse papel, não só na pandemia, de estar ao lado da população, assim. E aí, colocando isso, porque quando a gente fala das universidades aos bairros, não é só porque a gente tem um potencial enquanto universidade está arrecadando alimento, é porque a gente tem um potencial enquanto pesquisadores, enquanto extensionistas, de estar desenvolvendo produção de ciência e tecnologia também para melhorar a qualidade de vida do povo, não só hoje, mas também daqui para frente. E aí, como a Armília também trouxe, né, colocou com várias evidências que é possível desenvolver ciência resolvendo os problemas concretos de vida do povo, né? Desde uma cartilha que a gente faz com uma linguagem de comunicação mais fácil, com tranquilidade, até a produção dos respiradores, que aí as universidades tiveram uma importância grandiosa na produção desse tipo de tecnologia. É possível que a gente consiga fazer uma universidade real, uma universidade do povo, uma universidade que seja pautada na realidade. E aí, acho que, já para concluir também, que eu já disse várias vezes, não concluí, como é importante que a gente consiga fazer esse processo de potencializar a organização popular e o trabalho de base, né? E é isso que a gente fala muito sobre isso, sobre a organização popular, sobre o trabalho de base, que é preciso que a gente retome essas bases, mas eu acho que a gente se reconhece muito pouco enquanto esse povo que também carece de estar organizado nesse processo de construção do trabalho de base. E eu acho que é um elemento que é muito importante que a gente se faça, e quando Socorro trouxe aqueles elementos também de como contribuir, enfim, do nosso papel de se colocar enquanto instrumento militante, acho que é muito importante, porque eu acho que nesse momento, Caio, eu já vou terminar, viu? Eu acho que nesse momento é muito importante que quando a gente esteja falando que a gente precisa retomar o trabalho de base nas comunidades, porque a gente precisa construir a organização popular, porque só com a organização popular a gente vai construir cidades que sejam construídas de fato pelo povo, né? Aí no rumo à construção de um poder popular, a gente também se reconhece enquanto esse povo que precisa estar organizado. E eu não falo isso só organizado, gente, vamos se organizar no centro acadêmico. Não, eu falo isso porque a gente precisa estar organizado no escritório modelo, pautando a realidade do povo lá na comunidade, dando respostas concretas a partir do que a comunidade está desenvolvendo, porque a gente precisa também estar contribuindo e fazendo referenciação política com os movimentos sociais que têm tocado aí a história das lutas populares, né, que é muito importante, porque a gente precisa se fazer enquanto essa ferramenta política também de organização. A gente também é povo que precisa estar nesse processo de ser um instrumento político na revolução das nossas cidades, assim. E aí eu acho que, por último mesmo, que não pode faltar, é como é importante que a gente carregue também aí a mensagem de que a gente precisa de um novo projeto de sociedade, né? E aí, nisso, é muito importante a gente ressaltar o Fora Bolsonaro, porque Bolsonaro, ele representa um projeto fascista para o nosso Brasil, e isso está enraizado nas nossas cidades em 2020, que é um 2020
de eleições municipais, onde muito vai se desenhar no nosso país, e de estruturar também e fortalecer os braços do governo, né, na estrutura das nossas cidades. Então, isso é muito importante. E aí, acho que o último elemento também em relação a isso é que é impossível a gente estar pensando novos modelos de cidade, a gente está pensando cidades dissociadas de política. Porque tem muita gente que tem a aversão de falar de política, mas a política, ela está intrínseca, que você queira ou você não queira. Então, você precisa pensar a política em todos os instrumentos que você está discutindo em cidade, para que a gente consiga fazer e pautar novos projetos de cidade, assim. E acho que era isso que eu queria trazer. Enfim, obrigada, gente. Agradecer a Dai e Daiane, né, que tem sempre contribuído com a gente, foi extensionista e um monte de coisa. Mas aí, só para passar de volta, né, para as meninas, se alguém mais quiser fazer alguma questão, que aí a gente pode passar para elas, mas aí eu já acrescentaria, né, as contribuições de Dai. Vocês duas falaram sobre experiências que fazem a gente refletir sobre o papel do arquiteto e do urbanista e trouxeram contribuições muito valiosas, mas aí eu queria só, né, inserir uma questão, vocês trouxeram algumas contribuições, mas que, né, que a gente pudesse refletir também sobre o papel, como é que vocês veem essa mudança no perfil do papel do arquiteto, do papel social do arquiteto e do urbanista, diante desse contexto, né? E aí eu passo, né, Demóstenes quiser fazer alguma questão, né, a gente já passa direto para... Oi? Então, eu aproveito, né? Pronto, porque aí a gente já passa para elas. Tá, parabenizando as excelentes palestras, inclusive a terceira de Daiane, né? Trouxeram muitos elementos importantes, inclusive para a atuação de arquitetas e arquitetos urbanistas. Eu queria saber um pouco dessa experiência recente que a gente tem se mobilizado para apoiar comunidades, como vocês têm percebido a receptividade das comunidades, não apenas para as ações solidárias, mas também para lutar por direitos. Eu fiquei com uma impressão, em função de alguns contatos, alguns estabelecimentos de relação, que a situação de desespero é tão grande, né, requerendo esse apoio solidário, urgente, imediato, que essa questão de reivindicar que haja políticas públicas, que haja ação públicas de amparo e de auto-reconhecimento ou de reconhecimento de que as comunidades têm direitos e que há uma omissão histórica e que, num contexto desse, isso se agudiza, eu fiquei com a impressão de que essa questão da luta por direitos, talvez nessa situação, eu não sei se é para além dessa situação da pandemia, ela talvez tenha ficado um tanto secundarizada, e a problematização em relação à omissão dos governos quanto às políticas públicas. Então, está todo mundo tentando amparo, inclusive com as ações da própria sociedade civil, mas, enfim, talvez não estejam conseguindo se mobilizar para lutar por direitos. Eu queria, enfim, ter aí as impressões de vocês sobre essa questão. Então, a gente pode fazer pela ordem de apresentação, passa para a Miriam, depois para Socorro. Eu queria parabenizar a Daiane, né, pela fala excelente. É incrível a gente ver assim, né, pessoas tão novas, engajadas e assim, eu achei excelente. Acho que não teve pergunta, né, na verdade foi uma reflexão importante da juventude, né, essa outra articulação que a gente faz parte, o BR Cidades, não sei se Daiane
acompanha, né, Hermínia Maricato tem apostado e acreditado bastante, né, no levante da juventude. Eu acho que o caminho é por aí, né. Então, assim, eu fico muito feliz de ver essas falas, né, de pessoas tão novas. Em relação a... Não, acho que não teve nenhuma pergunta, né, acho que foram mais complementações, então eu vou passar para a pergunta da Kainara, respondendo, acho que talvez juntando com um pouco do que a Daiane falou, que eu acho que o papel social, né, do arquiteto e do urbanista, eu acho que nunca ficou tão claro quanto no momento em que a gente vive uma pandemia como essa, em que a própria convivência social e convivência em sociedade tem sido, né, um vetor de transmissão. Então, a gente não pensava os nossos espaços, né, para uma situação como essa. Talvez a gente nunca pensasse numa pandemia como essa, mas a gente não pensa os nossos espaços nem na cidade, nem nossos espaços, nossos edifícios, né, para uma situação como essa. A gente tem pensado, por exemplo, uma coisa numa escala bem menor, né, a gente tem pensado na própria universidade, né, o que a universidade precisaria fazer para que ela voltasse a funcionar durante agora, né, a pandemia. E a gente precisa de mudanças estruturais, né, isso falando de edificações, né, os nossos laboratórios, eles são completamente vedados, né, então a gente não pensa isso em relação às edificações, espaços que são pensados para funcionar só com ar-condicionado, né, com iluminação artificial e etc., né, desnecessariamente, muitas vezes. E quando a gente vai para a cidade, eu acho que aí o papel social do arquiteto fica mais claro, né, eu acho que a Socorro falou muito bem, e a Daiane também, né, que a gente não tem como passar por uma pandemia dessa sem pensar que a gente tem problemas estruturais, né. No começo da pandemia, eu ouvia muita gente dizendo que, eu acho que a gente vai sair melhor dessa pandemia. E eu não acho, né, hoje em dia eu não acho que a gente vai sair melhor, porque eu acho que essa pandemia, né, assim como eu falei, Socorro e Daiane, ela exacerbou quanto as nossas cidades são desiguais e o quanto a gente priva de direitos grande parte da população, né, e que essa população que é privada de direitos, ela tem classe, ela tem cor, né, tem raça, e etc., né, então, assim, como é que eu acho que a gente pode fazer, o Kainara, eu acho que a gente tem que se organizar, né, e aí Daiane falou muito bem em relação a isso, e se organizar em todas as escalas e em todas as possibilidades de organização. Então, os centros acadêmicos, os EMAUs, a FENEA, né, o DCE, em termos de profissionais, os CAUs, os IABs, né, eu vi aí estou vendo aí as chapas candidatas para os CAUs, e eu estou vendo com muita felicidade vários amigos, né, começando a fazer parte. Lá no Ceará, eram sempre as mesmas pessoas no IAB, e as mesmas pessoas que assumiram o CAU, né, e agora a gente está vendo gente nova. Então, eu acho que a gente tem que trazer as cidades, né, para a pauta de debate, e os direitos também, né, e fico muito feliz de saber que tem de pessoas, né, como Socorro, Demóstenes, Lívia, que estão compondo chapas para o CAU, né, eu estou fora, mas eu estou no IAB, né, por enquanto, porque também a gente não pode estar em todo canto. Então, eu acho que é se organizando, e eu acho que é dando voz, né, a essas pessoas, essas comunidades, também fazendo parte dos conselhos. Gente, eu tenho estado tão desanimada, né, com as nossas instâncias de participação. Socorro falou muito aí da importância do acompanhamento das políticas públicas, e um canal que a gente conquistou, né, com muita luta, o pessoal aí da Fórum de Reforma Urbana, foram os nossos conselhos, e a gente tem sido atropelado dentro dos nossos conselhos, a gente tem sido, né, voz sozinha dentro dos conselhos. Então, acho que a gente tem que reconstruir, né, esses espaços de voz do arquiteto e urbanista. E aí, só para eu fechar, né, o Demóstenes perguntou sobre a receptividade por lutar por direitos. Tem sido bem difícil, né, Demóstenes? Eu acho que, primeiro, por essa possibilidade de organização virtual, que para muita gente é impossível, né? Então, ontem, por exemplo, a gente teve reunião do CONHABINS, que é o Conselho de Habitação, que eu represento a universidade, e o pessoal do MLB, do Movimento de Luta nos Bairros e Favelas e etc., participou, mas eles não conseguiam nem falar, né, porque a internet ficava caindo, e o secretário não tem sensibilidade nenhuma, né, e fica falando
fulano, você está insistentemente caindo, fulano, você está insistentemente caindo, como se o cara estivesse insistindo em cair, né? Então, tem sido bem difícil, eu acho, esse momento específico de pandemia. A mobilização tem sido difícil, muita gente está lutando para sobreviver, né? Mas a gente tem conseguido, eu acho que tem uma rede de apoio bem legal, esse impulso que o Habitat deu, né? Para a gente fazendo parte da articulação, e a gente chegar junto dos movimentos, os próprios movimentos estão se juntando, né, para não passar fome, etc. Tem um grupo que a gente acompanha, que eu acho muito importante, até coloquei lá no nosso grupo ontem, né, que é o pessoal dos pescadores e das pescadoras, que estão aí tentando sobreviver desde o derramamento do petróleo, e as pessoas já se esqueceram do derramamento de petróleo, e eles ainda estão lutando por aquilo, e veio a Covid, né, então eu acho que a gente tem que também, né, um papel social nosso é dar voz a essas pessoas, e eu acho que abrir os olhos, porque aí eu acho que é importante a gente deixar claro que é o que o pessoal está chamando das boiadas urbanísticas, né, estão aproveitando a pandemia, estão aproveitando que as pessoas não estão conseguindo se mobilizar e estão passando por cima de tudo. Aqui em Natal, especificamente, a gente está lutando contra a aprovação do plano diretor. Para vocês terem uma noção, aconteceu a conferência final do plano diretor e a votação dos artigos do plano diretor aconteceu pelo Google Forms, ou seja, não existe, né, respeito nenhum, preocupação nenhuma com os nossos direitos, então eu acho que o nosso papel, o Kainara, está mais do que, né, o Ministério Público conseguiu suspender o processo por causa dessa votação, né, do Google Forms, mas só para a gente ter uma noção de que a gente precisa estar mais atento do que nunca e mais organizado do que nunca, né, seria isso. Obrigada, Amília. Socorro. Então, parabéns para a Daiane, eu acho que não tem toda a discordância, tem toda a concordância nossa, eu acho que foi uma fala bem complementar, e que bom conhecer um pouco mais de você, a partir da sua fala. Em relação ao que Kainara coloca, eu acho que tem essa perspectiva que a Miriam traz, né, de ficar ainda mais evidente a necessidade de que os arquitetos e arquitetas cumpram, né, seu papel social, e que ele pode ser cumprido de diversos lugares, né, da universidade, do setor público, das ONGs, dos movimentos, enfim, tem um leque aí de possibilidades, mas tem também, né, um lado cruel dessa história, que é a forma como o governo tem tratado as políticas públicas, né, os limites em relação ao orçamento. Então, boa parte do mercado de trabalho de arquitetos sociais está ligado às políticas públicas, né, e a gente não vive um bom momento em relação a investimentos públicos. Então, por isso que a gente reforça a importância da luta política, né, da disputa, né, dessa cidade que a gente quer, porque faz parte do pacote. Você não vai ser arquiteto social e ficar em casa esperando uma ligação, né, e um contrato para fazer um plano urbanístico. Não rola. Então, assim, nesse momento, a luta política é muito importante, né, o fora Bolsonaro que Daiane traz é muito importante, porque esse governo não tem nenhuma intenção de melhorar a vida dos pobres, né? Pelo contrário, né, um projeto de extermínio do povo pobre, do povo negro. Então, a gente reforça, né, o papel também do arquiteto enquanto militante, no sentido de que a gente precisa defender cada vez mais as políticas públicas e o retorno dos investimentos para quem mais precisa. Não só porque é um mercado de trabalho para quem quer atuar nessa área, mas porque é o que a gente acredita. Em relação ao que Demóstenes colocou da receptividade, assim, eu acho que foi muito difícil, assim, inclusive para participar do monitoramento, né, não foi fácil. E a gente tem compreensão total, né, o diálogo foi muito franco, assim, com as comunidades, especialmente aqui, onde a gente fez diretamente, né, e a gente se envolveu desde o início na construção de propostas, no monitoramento e depois na incidência. A gente teve várias comunidades que não conseguiram continuar participando, né, porque é isso, a força do que é mais urgente, das pessoas batendo na sua porta e procurando uma solução, né, para viver o dia seguinte é muito forte, né, então a gente também tentou apoiar bastante e
nessa sensibilidade também entender que a gente podia apoiar na incidência, né, entendendo que nem sempre a gente ia contar com essas pessoas que estavam travando uma batalha muito cotidiana e muito importante também nas suas comunidades. Então, a gente teve, sim, respostas diferentes e níveis de envolvimento diferentes, né, em alguns lugares. Funcionou mais onde tinha articulações, né, articulações já estruturadas, onde tinha outros atores que podiam segurar essa onda e fazer esses diálogos da incidência, né, logicamente com participação de comunidade, mas em outros lugares onde não tinha essa conexão mais estruturada, né, das comunidades com outros segmentos da sociedade civil, foi mais difícil, né, levar adiante. Né, então, a gente teve, sim, ainda tem, né, uma dificuldade importante em relação ao envolvimento de quem está na ponta, travando essa luta mais cotidiana, porque as coisas efetivamente não mudaram tanto, né. É isso. Agradecer, né, pelas reflexões. Dai, você queria fazer mais alguma consideração? Daiane, ela é do Levante Popular da Juventude também. Eu acho que... Pronto, tá aqui. Aí não, era o outro celular, estava logado em 2 telas, que a minha câmera está queimada. Não, acho que um debate muito bom, assim, acho que alguns elementos que eu anotei para comentar em relação a isso, era primeiro de um elemento que Socorro trouxe, que foi em relação à quebra da solidariedade, né, como em algum momento aí da pandemia, afinal já são 5 meses que vem durando, a gente tem perdido algum ritmo no processo de arrecadação e etc. E como isso tem cobrado de nós, inclusive, um processo de reinvenção, que faz, inclusive, com que a gente tenha feito essa reinvenção criando métodos que são mais duradouros, né? E aí trazendo também alguma experiência, assim, de assessoria técnica, como a gente tem vivenciado, né? A assessoria técnica é uma coisa que é muito palpável, que a gente está sempre discutindo, e eu acho que tem sido um instrumento de solidariedade muito importante e de um processo que constrói, assim, tanto de organização popular, mas também desenvolver uma construção duradoura nas comunidades, de ser uma solidariedade que é uma solidariedade emancipadora, né? Não é uma solidariedade que eu só fui entreguei um quilo de alimento fazendo um papel que deveria ser do Estado, enfim, mas a solidariedade que faz com que a população compreenda, inclusive, por que o Estado não está cumprindo esse papel de garantir que tenha uma quarentena segura e de garantir que não exista fome para aquela família, assim. Então, eu acho que esse elemento, assim, da solidariedade, como a gente tem conseguido se reinventar e potencializar a partir das assessorias técnicas é muito importante. Aqui na cidade a gente tem experiência, né, dos agentes populares de saúde, que está se iniciando aí há um mês e que tem sido muito importante no contato com a cidade, né? Primeiro que se chama agentes populares de saúde, então, por si só já tem uma prática que é pedagógica. Segundo, que a metodologia é uma metodologia interativa dentro da comunidade, que faz com que a comunidade ela se cuide, né? Faz com que esses agentes, que são agentes da própria comunidade, desenvolvam assim um método de acompanhamento. E eu acho que isso faz com que, aí trazendo os elementos que Demóstenes colocou na pergunta dele, também não é respondendo, porque sou péssima em formular perguntas e responder também perguntas, mas acho que é de como esses instrumentos, assim, desenvolver uma prática mais constante, desenvolvimento a partir da assessoria técnica, ela faz com que também o poder público, o poder popular, ele passe a se pensar enquanto construção do poder público também, né, da incidência política dentro dos instrumentos, dos conselhos, enfim, de uma articulação que consegue se ampliar, né, do povo conseguindo incidir aí de uma forma organizada também dentro do poder público, não só colocando isso como uma forma de assistencialista, enfim. E acho que era só isso mesmo que eu queria comentar por último. Obrigada. Pronto, né? Então, eu acho que é só agradecer, né, as participações, as contribuições, agradecer aos alunos do EMAL Maré, né, que tiveram presentes também, que já articularam uma série de ações em conjunto, né? Pode dizer a Miriam para eles que eles são muito bem-vindos, né?
E quem sabe a gente, essa troca, né, esse momento que a gente está tendo que reaprender a fazer uma série de atividades, quem sabe não possa possibilitar que a gente chegue mais próximos uns dos outros, né? Que acho que essa troca de experiência acho que só fortalece e faz com que a gente siga em frente, né? Então, agradecer a Socorro, a Miriam, né, a Daiane, a todos os alunos da UFRN, da UFCG, né, e compartilho com Socorro, né, a minha geração, que é a mesma de Socorro, é muito diferente, né, de arquitetos e urbanistas, e apesar de que os contextos são muito difíceis, mas eu tenho muita esperança em profissionais com um papel mais consciente do seu papel político e social, né, estarão sendo entregues ao mercado, né, né, e a sociedade, né. Demóstenes, que é... Não, só agradecer a participação de Amíria, Socorro e Dai, super companheiras aí nas lutas, e vamos continuar, né, juntos aí, encarando os desafios, e espero que isso tenha estimulado aí a galera jovem a participar também dessas frentes. Né? Agradecer às monitoras, né, a Rávina e a Juliana, que tiveram dando apoio nos bastidores. Fundamentais. Rávina, ela conheceu a gente a partir, ainda quando estava no ensino médio, numa das extensões, né, não sei se Demóstenes sabe. Sei, estou sabendo. Né? Participou de uma das extensões da gente sobre o direito à cidade ainda antes de entrar no curso, né? Então, a gente fica muito feliz, né, em ver esses jovens assim motivados. Né? Então, agradecer, né, a vocês, a todos. Né? Obrigada a vocês, foi ótima a conversa, bom revê-los e vamos em frente, né? A luta continua. Agradecer também o convite, né? Colocar aí também, a gente está disposição. Também vocês querem ir lá na UFRN, fui aqui na UFRN também, gente. São sempre bem-vindos, é bem pertinho. Tá, joia. Obrigada pelo convite. A gente se vê sexta, Socorro? Ou não? Essa sexta não. Acho que não. Tchau. Então, obrigada, tchau, gente. Boa noite a todos. Até mais, boa noite. Tchau, tchau.